meus amores, tudo bem? Esse vídeo ao vivo, na verdade, é um vídeo bem espontâneo, bem rapidinho, para trazer para vocês algumas novidades do que está acontecendo aqui nos bastidores, né? Bom, vocês sabem que eu sempre tento trazer conteúdos de valor aqui para vocês, eu sempre tento trazer informações, posts com conteúdo, né, científico, etc. E nos últimos tempos eu não tenho conseguido muito, oi gente, eu não tenho conseguido muito trazer novidades a não ser os vídeos que eu faço toda semana, né? E isso está acontecendo porque tem vários projetos em andamento, inclusive eu vou falar um pouquinho desses projetos aqui para vocês. Obrigada aí por quem entrou. Mas eu tive uma ideia e eu queria ver com vocês se vocês acham legal, se vocês acham que vale a pena. Então assim, diante da minha dificuldade de sentar, fazer um post, construir esse conteúdo, que essa dificuldade vai permanecer aí nos próximos meses por causa das novidades que eu vou trazer para vocês, eu queria que vocês me falassem se vocês acham legal eu fazer esse formato de abrir uma live e tirar dúvidas. Isso é algo que outras pessoas que eu sigo já fazem, profissionais que eu admiro, e é uma forma de eu estar trazendo para vocês aquilo que vocês querem, aquilo, né, que é a dúvida de vocês naquele momento, e sem demandar muito esse planejamento, essa preparação da minha parte pelo lado de cá. Então, quem tiver assistido esse vídeo aí, vocês que estão aí ao vivo comigo, se vocês quiserem, enfim, deixar os comentários aqui para mim, se isso seria interessante para vocês. Eu tô com uma certa dificuldade de ver um horário fixo para fazer isso, mas eu vou tentando avisar pelos stories quando eu conseguir, por exemplo, agora que eu tive um intervalozinho de abrir a live para tirar dúvidas de vocês, tá? E aí, eu tô dizendo isso porque eu falei que eu vou estar bastante ocupada, né, pelos próximos meses, e um dos projetos que eu tô envolvida aqui é um projeto muito legal, e eu falei sobre isso na live de ontem com a Helena, mas eu resolvi trazer isso aqui para vocês e deixar salvo aqui. O pessoal tá dizendo que ia ser interessante, legal. Então, se alguém aí que está ao vivo comigo tiver alguma dúvida, já pode deixar que a gente já estreia respondendo dúvida. Enquanto isso, eu vou contando o que vai acontecer, tá certo, gente? Então, um dos objetivos, né, um dos projetos que eu estou envolvida é o Congresso Online Multiprofissional de Saúde Trans. Esse congresso, na verdade, ele surgiu a partir do interesse de quando eu comecei a postar, né, conteúdos. A Paula tá dizendo que se for à noite melhor. Tá bom, anotado, Paula. Beleza. Mas eu vou falar um pouquinho do congresso, né? Então, assim, desde que eu comecei a postar conteúdos sobre saúde trans aqui nas redes sociais, eu tenho recebido muitas mensagens, eu tenho recebido muitos pedidos, tanto de pessoas trans quanto de profissionais de várias áreas, para trazer conteúdos voltados para a sua área específica. Eu, na verdade, comecei criando lá o curso de tratamento hormonal trans para médicos, e eu tenho, né, alunos de várias áreas da medicina que foram meus alunos. A gente está indo para a 4ª turma agora, inclusive hoje vai ser o lançamento dessa 4ª turma. Eu abri um curso para nutricionistas e eu tive não só alunos que são nutricionistas formados, mas também formados em educação física. E eu comecei a receber pedidos de outros profissionais. Então, eu recebi mensagem de profissionais da enfermagem, de profissionais da odonto, né? Enfim, muita gente me procurando para saber se teria algum conteúdo específico para essas áreas. E aí, eu tive a ideia, então, de reunir profissionais que eu conheço, que trabalham com saúde trans, e a gente fazer um congresso de diferentes áreas. Então vai ser muito lindo, porque esse congresso ele vai acontecer em janeiro. Eu ainda estou na fase de contactar os palestrantes, de acertar a agenda, etc. Então a gente já tem o Insta do congresso, que é @Congresso Saúde Trans. E o objetivo desse congresso é trazer informação técnica de qualidade para que qualquer profissional de saúde de qualquer área aprenda sobre esse acolhimento à pessoa trans, esse tratamento, como funciona. Então, mesmo que a pessoa não seja da área médica, entender um pouco como é o tratamento hormonal médico ou o tratamento cirúrgico, para que dentro da sua própria área, seja essa área enfermagem, nutrição, educação física, psicologia, fono, né, fisioterapia, odonto, você possa aplicar aquilo e para acolher essas pessoas. Então, né, na verdade, o objetivo é levar informação para diminuir esse gap aí e diminuir muitas vezes o medo que as pessoas têm de atender essa população por não conhecer e por não saber. Então é um projeto muito lindo, mas é um projeto que está me dando muito trabalho. E assim, todo o tempinho livre que eu tenho tido, eu tenho usado para a organização desse congresso. E é muito legal, que eu vou fazer um parêntese e contar para vocês um pouquinho do backstage. As pessoas que estão trabalhando comigo nesse congresso, eu fiz questão de contratar todas as pessoas que são pessoas trans. Então,
a pessoa que vai fazer edição de vídeos, a pessoa que está fazendo marketing, que está fazendo logo, que vai fazer o lançamento. Então, eu tô super animada de fazer parte disso. A gente já tem vários palestrantes confirmados e assim que a gente tiver a grade completa, eu vou vir aqui em vídeo para contar para vocês qual que vai ser a programação científica, que tá muito legal. A Nanda tá dizendo que quer. Nanda, você não pode perder, porque esse congresso ele realmente tá diferenciado, tá? Bom, eu vi que algumas pessoas têm perguntas aqui ou não? Tem uma pergunta aqui da Thaínsa. Quanto tempo terapia hormonal para ficar com o corpo feminino de efeitos? Bom, isso é uma pergunta muito interessante, eu recebo muito, né? Quanto tempo demora? Gente, não tem como falar. Existe uma estimativa de acordo com estudos, mas, por exemplo, a gente pode ter efeitos que aparecem com 3, com 6 meses, tem efeitos que demoram até 2 anos para aparecer e tem efeitos que vão aparecer de forma leve e não vai ser de acordo com a expectativa da pessoa. Então, quando a gente fala de hormônio, a gente tem, principalmente o hormônio sexual, eu já falei isso em vídeo também, a gente tem 2 tipos de efeito, né? Que é o efeito metabólico, que é aquele efeito mais rápido, e o efeito estrutural, que é um efeito que demora mais a aparecer. Eu falei muito sobre isso no vídeo da testosterona, eu falei muito sobre isso no vídeo dos perigos do uso de testosterona por mulheres. E quando a gente fala de tratamento com um hormônio sexual, não é só o tratamento trans, né? São diversos tipos de tratamento que se faz. Geralmente, o efeito metabólico, que é esse efeito mais rapidinho, ele é muito rápido. Então, o efeito, por exemplo, de ganho de massa muscular, o efeito que isso tem no colesterol, na pressão, no diabetes, dependendo da dose que a pessoa está usando, isso é uma coisa mais que aparece mais rápido e que quando a gente interrompe o uso do hormônio também vai embora mais rápido, tá? Pode ser que não vá, mas há chance de ir embora. Já os efeitos estruturais, isso demandam mudanças físicas. E isso pode demorar mais tempo para aparecer. Tanto que, por exemplo, a puberdade de um adolescente, ela leva, em média, 2 anos para acontecer. Por isso que a transição hormonal da pessoa trans, ela deve ser acompanhada e deve ser, né, avaliada de forma mais de perto, principalmente nos primeiros 2 anos, porque são esse início do tratamento hormonal que vai permitir o desenvolvimento de mudanças de características físicas. E essas mudanças, elas provavelmente não são reversíveis, né? E é a mesma coisa que acontece quando, por exemplo, uma mulher usa testosterona com o objetivo de hipertrofia muscular. Ela vai ter alguns efeitos estruturais, por exemplo, mudança de voz, aumento de clitóris, que não voltam atrás. No caso do homem trans, são efeitos desejados, mas no caso da mulher cis, que está fazendo uso só pelo ganho de massa muscular, isso vai vir como efeito colateral que não é desejado. E isso é muito importante. Obrigada, Daisy! Isso é muito importante de falar por conta de expectativas e muito do que se vende aí. E eu já estou percebendo que das pessoas aqui que me acompanham, que me seguem, vocês gostam muito quando eu falo de hormônio sexual e principalmente esses efeitos no corpo, né? Então eu espero que eu tenha respondido aí a pergunta e enfim, eu espero que vocês estejam juntos comigo, animados para esses projetos novos que estão acontecendo. Tem outros 2 projetos que estão rolando aqui nos bastidores, mas esses eu ainda não posso contar, porque eles ainda estão muito no embrião. Mas até o final desse ano, além do Congresso Multiprofissional de Saúde Trans, eu vou trazer para vocês 2 grandes projetos muito grandes, muito lindos, tá? E que vocês vão ver que vão fazer grande diferença aqui, principalmente no estilo de conteúdo, na quantidade de conteúdo que a gente traz. Então, eu vou pedir para vocês continuarem me acompanhando aqui, para vocês estarem por dentro dessas novidades, tá? E eu acho que a gente tem tempo ainda para mais uma pergunta. Então, se mais alguém quiser deixar uma pergunta, eu vou aderir a essa sugestão de vocês, de abrir de vez em quando uma live, ao invés de abrir caixinha de pergunta nos stories, abrir live para a gente ir conversando. E eu vou também ouvir a sugestão de vocês de que isso seja mais à noite, para que mais pessoas possam estar presentes. Eu sei que esse horário é um horário horrível, né? Mas foi o horário do intervalo que eu tive. Então, se alguém aí tiver alguma pergunta, obrigada, Daisy, por você falar que eu sou didática. Eu acho que é o esforço que eu faço para que a informação chegue para todos ou para todas, né? Bom, então, só para continuar um pouquinho das novidades, né? Tem uma pergunta aqui, então, para a gente fechar essa micro live de hoje. Devemos dosar hormônios em adolescentes? Depende. Se
essa questão da adolescência é muito interessante. Inclusive, eu não sei falar, é Oshikumuru? Me fala se eu falei certo. Agora, em setembro, a gente vai ter o Dia do Adolescente, né? Comemorado o Dia do Adolescente. E eu tô programando uma semana de lives para falar sobre saúde do adolescente, porque apesar disso não ser exatamente a minha área de estudo, na endocrinologia a gente lida muito com isso, porque a gente lida com comorbidades que acontecem durante a puberdade, então puberdade precoce, puberdade atrasada, alterações de crescimento. E a adolescência é uma fase em que algumas doenças têm mais chances de acontecer, por exemplo, o hipotireoidismo, né? Então, em relação falei certo, né? Em relação à dosagem de hormônio, a gente deve dosar o hormônio na adolescência se existirem evidências clínicas de que existe um distúrbio hormonal. Então, por exemplo, né, um adolescente que não está crescendo de forma suficiente, ou um adolescente cuja puberdade não está evoluindo da forma esperada, tá? Ou que essa puberdade está evoluindo de forma muito acelerada. Ou um adolescente que começa a ficar com dificuldade escolar, cansaço, sono, intestino preso, porque o hipotireoidismo, como eu falei, pode acontecer durante a adolescência. Se o adolescente é saudável, se ele pratica atividade física, se alimenta bem, não tem queixa nenhuma de saúde, não tem por que ficar dosando o hormônio, até porque é uma fase de transformações. Inclusive, a gente pensar em valor de referência para adolescente é bem complicado. Quando a gente até vai olhar no exame de laboratório de hormônio sexual, por exemplo, o valor de referência ele depende não só da idade, mas do estágio da puberdade. Muitas vezes a gente até usa a idade óssea como parâmetro, não a idade cronológica, né? Então, interpretar resultado de exame hormonal na adolescência é um pouco desafiador e a gente tem que sempre olhar isso como um todo. E aí eu vou aproveitar e fazer um gancho para uma pergunta que eu sempre recebo no YouTube. Eu fiz algum tempo atrás um vídeo chamado Até Quando Ainda Posso Crescer? E eu recebo muita pergunta, quase toda semana tem gente comentando nesse vídeo perguntando: tenho tantos anos e meço tanto, ainda posso crescer? Ou tenho tantos anos e ainda não desenvolvi puberdade, eu vou desenvolver? Gente, é muito complicado responder isso, porque o crescimento ele depende de uma série de fatores, né? E a avaliação do potencial de crescimento ela não pode ser feita com base apenas na idade e na altura. A gente tem que fazer uma avaliação em consulta. Por isso que a consulta com pediatra ou endocrinologista é muito importante para que a gente possa fazer todas essas avaliações. E essas avaliações elas vão incluir não só, né, a pesquisa dos sintomas, né, que a gente chama de anamnese, essa conversa, essa história clínica, o exame físico completo, inclusive o exame físico do estágio puberal, a gente precisa avaliar como está o desenvolvimento dessas características sexuais. Muitas vezes a gente vai precisar de exames de sangue e de raio-x da idade óssea, aquele do punho, para avaliar se ainda tem potencial de crescimento ou não. Não é possível fazer isso com base numa conversa de direct do Instagram ou do YouTube. Então é muito importante que essas pessoas que me perguntam, né? Muitas vezes eu não respondo porque isso está no vídeo naquele vídeo que eu falei, mas porque não dá para responder também sem avaliar a pessoa como um todo. Então realmente precisa de consulta, tá? Tem mais uma pergunta aqui do Guto Canto. A instabilidade emocional ao tratamento de mulher trans é comum ser mais intensa no começo do tratamento ou ela tem mais durabilidade? Faça acompanhamento psicológico a esse público. Guto, excelente sua pergunta. Pelo visto você é psicólogo, né? E, inclusive eu já estou com planos aí de trazer um conteúdo específico voltado para psicólogos e terapeutas sobre o efeito dessas mudanças hormonais nos sintomas emocionais. Fica ligado que a gente vai ter muita novidade sobre isso. Realmente, variações hormonais podem levar a mudanças do humor, tá? Tanto o aumento agudo, quanto a diminuição aguda, quanto a flutuação. Então, quando a gente está no início da transição hormonal, dependendo do tipo de hormônio que é utilizado, você pode ter mais ou menos esses efeitos hormonais. Uma coisa que eu observo, Guto, é que, da forma como eu conduzo o tratamento hormonal de mulheres trans, que é uma menor dose efetiva, um aumento progressivo e tudo mais, a tendência é que isso seja minimizado. Mas, por exemplo, no caso dos homens trans, tá? O homem trans que usa aquelas injeções de duração mais curta, que são de duração de
de 20 dias, de 15 dias, são hormônios que têm tendência a fazer pico e decrescência, e isso aumenta mais o risco de ter flutuação de humor. No caso dos que usam a testosterona, por exemplo, de ação prolongada, que é a de 3 meses, não tem pico e essa flutuação é menor. Mas pode haver mudança de humor próximo da próxima dosagem. Então, por exemplo, no caso do hormônio feminino, né? Se a mulher trans ela usa a dose muito alta, isso pode sim causar alteração de humor, mas se ela está mantendo essa dose igual durante muito tempo, isso tende a se estabilizar. Qualquer época de mudança de dose pode levar a mudança de humor também. Assim como acontece, por exemplo, no ciclo menstrual da mulher cis. A gente tem flutuações de hormônio, consequentemente a gente tem flutuações de humor também, tá? Mas a gente tem que levar em conta que não é só o efeito direto do hormônio. Existem outras coisas que podem estar interferindo no humor, que são situações clínicas, mas não necessariamente hormonais. Então, por exemplo, uma coisa que eu observo muito é quando o corpo está inflamado, intestino inflamado, alimentação inflamatória, isso pode levar a uma piora nesse humor. E isso eu também vou trazer nesse curso que eu estou preparando para a galera da psicologia e terapias, certo? Obrigada pela sua pergunta, eu espero ter te respondido, tá bom, querido? Meus amores, então, para a gente finalizar aqui a nossa micro live de hoje, primeiro eu queria agradecer a quem entrou aqui ao vivo comigo, agradecer as perguntas que vocês fizeram, dizer para vocês então que eu estou aberta a trazer mais conteúdos assim espontâneos e respondendo aquilo que vocês querem saber. Vou tentar me programar para que isso seja uma coisa mais regular para vocês conseguirem se planejar e no horário da noite, que foi o que vocês pediram, tá? Peço desculpas por não terem tantos conteúdos assim no feed do Instagram como eu tinha o hábito de fazer. Eu realmente estou sem tempo, mas a causa é ótima. O Congresso de Saúde Trans, né, o Congresso Multiprofissional que vai rolar em janeiro, eu vou trazer mais novidades sobre ele para vocês conforme a gente for fazendo a organização acontecer. E esses 2 outros projetos que eu entrei que são muito lindos e que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tem mais alguma pergunta? Posso encerrar, meus amores? Eu acho que eu respondi tudo, né? Ai, que bom, querida. Obrigada. Eu nem sei quanto tempo de live a gente... Justamente para que todo mundo pudesse aí participar ou, enfim, assistir depois e ficar por dentro dessas novidades, tá? Obrigada, então, aí pela participação de vocês. E eu acho que a gente se vê na próxima, então. Um bom dia, fiquem com Deus e cuidem-se, cuidem da sua saúde, tá bom, meus amores? Um beijo, fica com Deus e tchau, tchau, até a próxima live.